Olá, espero que estejam bem e em segurança. Né? De antemão, vou dizendo que essa primeira etapa eu estarei puxando sardinha para o meu lado. Né? As primeiras discussões aqui são frutos de um artigo meu, publicado junto ao meu orientador, né, do mestrado. O nome do artigo é Saravá, Dona Maria Padilha, Tradição Oral, Terreiro e Celebração. Foi publicado também na revista Crítica Cultural, né? Baixem, né? Leiam, citem. Brincadeira. Mas vamos lá. Né? O dom de falar, dialogar, transmitir informações através da voz é uma das capacidades mais intrigantes e profundamente humana. Então não analisamos o quão fantástico é essa capacidade que nos é permitida de comunicação, porque já estamos habituados de uma forma natural, porque fazemos uso cotidianamente, né, das nossas relações sociais, embora seja um processo complexo, né, intrinsecamente, né, peculiar. Então, para transmitir o que queremos, seja opiniões ou ideias a outras pessoas, enunciamos palavras. As ondas sonoras produzidas pela voz humana, elas carregam as nuances de todos os seus pensamentos e sentimentos e chegam aos ouvidos de outras pessoas, podendo assim o receptor traduzir as ideias, né, sentimentos e interpretar a mensagem que o outro quis passar. Então, na ausência de textos escritos, né, ou documentos que deem informações detalhadas de como viviam povos do passado, seus costumes e modos de vida, são os vestígios arqueológicos, né, as histórias narradas e os contos semeados pelos mais velhos, principalmente na forma de mitos, que nos falam das relações sociais, né, crenças, deuses, seres espirituais, heróis e misticismo. Então, os diversos africanos, né, desembarcados em terras brasileiras para trabalhar de forma escrava nos engenhos de açúcar, né, nas lavouras, nos canaviais, etc., trouxeram consigo seus costumes, suas línguas e seus idiomas, né, seus valores. Tinham sua própria trajetória na espiritualidade e cultuavam seus deuses. Então, diante das contingências que viriam daí por diante, né, foram obrigados a negociar com os poderes dominantes, como, por exemplo, né, igreja e senhores de escravo, e a dialogar com as culturas e crenças indígenas da nova terra. Então, forçados à diáspora migratória, né, encontraram estratégias para aproximar suas divindades e reelaborar seus mitos, ritos e sistemas religiosos. Além das tradições culturais africanas, né, tais religiões também incorporaram, em graus variáveis, elementos do catolicismo, espiritismo e aspectos das divindades indígenas. Então, como afirma a autora, né, Joana Elben dos Santos, na sua obra Os Nagôs e a Morte, ela diz que é importante assinalar que as misturas, identificações e intercâmbios são frequentes nas religiões afro-brasileiras e constituintes delas. Então, não só as africanas, mas todas as religiões são instituições dinâmicas que se transformam de acordo com as circunstâncias, né, socioculturais advindas de fora. Então, se fossem incapazes de rever ou mesmo abandonar o passado, elas poderiam desaparecer completamente, deixando, quando muito, um mero vestígio histórico e arqueológico. Então, uma das formas que os povos encontraram para passar às gerações mais novas seus valores, costumes e suas histórias foi através dos mitos, dos cantos de louvor e lendas. Então, muitas lendas descrevem a forma como as coisas, os valores e as crenças foram criadas, né? Seres humanos, o mundo, os animais e as relações entre as pessoas. Então, sendo a cultura africana até pouco tempo predominante oral, os cantos de louvor, os mitos cultuados, as histórias contadas de geração em geração foram sempre a forma mais eficaz de se manterem a tradição e os costumes. Então, eu não posso deixar de elucidar também que, dentro desse contexto histórico, os afro-brasileiros, né, intelectuais e que já tinham consciência das desigualdades sociais vigentes e que também preferencialmente moravam nas cidades maiores, eles foram perdendo os vínculos com a sua ancestralidade e com as tradições dos seus antepassados e assimilaram os valores dos grupos sociais aos quais queriam, né, se integrar e se assemelhar. Então, para conquistar patamares iguais ou equivalentes ao que a classe branca e privilegiada ocupava, os negros e negras assumiam os valores sociais dos dominantes. Então, assim, deixando de lado suas tradições culturais e características de herança africana e, consequentemente, de memórias que faziam parte da sua história. Então, essa atitude mudou por volta de década de 60, quando a África começou a se livrar, né, do jugo colonial imposto ao continente no final do século XIX. Então, com isso, a história afro-brasileira e as manifestações culturais dos africanos e seus descendentes, as quais até então se deram pouca atenção, começaram a se tornar objetos de interesse de intelectuais e pesquisadores. Então, a música, os sons, as formas, a estética, o uso demasiado das oralidades por sociedades que, em sua maioria, né, não conheciam a escrita e suas derivações, antes do contato violento com os europeus, foram algumas das coisas que passaram a ser examinadas e investigadas fora dos limites do continente africano, ressurgindo assim o interesse pelas raízes ancestrais e africanidades herdadas, e os pontos de encontro com a mãe África foram reavivadas, né, e valorizadas. Então, onde está a memória do povo afro-brasileiro? Nas lendas, nos mitos, nos reinos africanos, nos vestígios das senzalas do Brasil?
está além disso, né? Está na negritude de nossa gente, nos terreiros de mãe, de pai de santo, na literatura, nas artes, na pintura, nas expressões culturais que enriquecem os museus, os teatros, as favelas e as ruas das cidades brasileiras. Então, primeiramente, para se entender histórica e socialmente os espaços sagrados remanescentes das religiões de matrizes africanas, que são os terreiros, precisamos entrar dentro do campo da tradição e da oralidade africana, tendo em vista que a religiosidade, as formas como se adaptaram em solo brasileiro foram heranças dos seus ancestrais. Então, paralelamente, vivemos em dois mundos. O primeiro, o mundo natural, né, que é o concreto, está naquilo que tocamos, no que sentimos, né, o espaço em que vivemos. Estamos inseridos no mundo social, né, que é o resultado da nossa vida coletiva em um determinado espaço, ambiente. Então, secundariamente, o mundo sobrenatural é o do sagrado, o das religiões, das crenças e das características mágicas, ao qual os homens e mulheres só têm acesso parcialmente, por meio de determinadas iniciações, cerimônias e rituais. Então, nas sociedades africanas, onde foram capturados os homens e mulheres para serem escravos no Brasil, toda a vida na Terra estava ligada ao além, a dimensão que só especialistas, ritos e objetos sacralizados podiam atingir. Mas acima do que foi citado, existia algo maior, o dom de falar e transmitir às gerações os ensinamentos e sabedorias deixados por seus ancestrais, a tradição oral. Então, conforme afirma o Jean Vancina no seu capítulo A Tradição Oral e Sua Metodologia, que está no livro organizado pelo Kizerbo, História Geral da África 1, Metodologia para a História da África, o autor nos fornece uma poderosa afirmação e ele diz que uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação de sabedoria dos ancestrais. Então, venerada no que poderíamos chamar de elocuções chaves, isto é, a tradição oral. Então, a tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. Então, segundo o autor também, as tradições são fontes para se conhecer e resgatar a sabedoria deixada pelos ancestrais. Para os africanos, a oralidade fortalece a ligação entre o homem e a palavra. A orientação de como agir diante de várias situações da vida era traçada valendo-se do além, dos antepassados, dos ancestrais, dos deuses, dos heróis, os heróis fundadores dos espíritos e da grande variedade de seres sobrenaturais que habitavam dimensões com as quais eram possíveis fazer contato. O que se encontra por trás do testemunho é o próprio valor do homem que faz o testemunho. O valor da cadeia de transmissão da qual ele faz parte, a fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Então pois, nessas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere, está comprometido com ela. Então ele é a palavra representa o testemunho daquilo que ele é. Então a própria coesão da sociedade, ela repousa no valor e no respeito pela palavra. Mas não sou eu que digo isso, tá? É o Amadou Rapanteban, no capítulo A Tradição Viva, que também está no livro do Kizerbo, na História Geral da África 1, que citei há uns minutos atrás. Então, partindo desse mesmo pressuposto, o Jean Vancina, eu aprendi a pronúncia do nome dele assim, Jean Vancina. Se caso não for, me corrijam, por favor, Explana aqui tudo o que uma sociedade considera relevante para que exista um perfeito funcionamento interno e de suas relações é feito através da transmissão que é realizada em sociedade, através da tradição oral que a rege. Então a importância deste diálogo aqui com vocês não se reflete em investigar a fundo os processos teóricos e metodológicos das oralidades e tradições orais africanas que foram herdadas, e nem elucidar como as religiões de matrizes africanas resistem e sobrevivem até os dias atuais, mas compreender como a oralidade e a tradição oral perpetuam atualmente e são visíveis dentro dos rituais e festas de um terreiro. Por exemplo, fortalecendo e valorizando assim a cultura religiosa, como a influência africana é capaz de ultrapassar tempos e gerações. Por exemplo, ainda, dentro da minha pesquisa e andanças, eu também entendi que um terreiro de candomblé ou de umbanda é através da fala que se aprende, que se retém conhecimento e que se é iniciado. O conhecimento da casa é compartilhado do pai ou mãe de santo para os seus filhos e filhas, individual ou coletivamente. Então a tradição oral é mantida devido à participação de cada fiel presente no terreiro, assim tornando-se também responsável pelo conhecimento adquirido e pelo mesmo que será compartilhado através das experiências e vivências dos rituais, nas histórias contadas, nas músicas entoadas e das oralidades retidas. Então, numa tradição religiosa como a cristã, ou a muçulmana, por exemplo, nos diz o Voney, o Berkenbrock, na obra A Experiência dos Orixás, um estudo sobre a experiência religiosa no candomblé, o escrito sagrado tem a autoridade teológica máxima e cada crente pode recorrer diretamente a estas fontes, passando ao largo dos outros crentes. Então, no candomblé não existe esse lugar de autoridade religiosa
que não o crente. E o conhecimento religioso que cada fiel adquire na comunidade religiosa, através dos mitos, ritos, símbolos, para poder interpretar sua experiência religiosa, só pode ser acessado através de outro crente concreto. Então não é possível passar ao largo dele e acessar alguma outra fonte. Ele, fiel concreto, é a fonte de conhecimento. Ele é a autoridade teológica competente na conservação e transmissão do conhecimento. Então a oralidade tem, pois, uma lógica diversa das tradições escritas. E nela, o indivíduo que crê tem uma importância teológica frontal. Ele é a fonte religiosa. Então, logo, né, uma das formas de legitimar a fala do fiel é através da tradição oral. Pois quem possui uma tradição possui um passado. Uma continuidade histórica que o metamorfoseia, sabe, em um sujeito de sua própria história. Afirma sua tradicionalidade e equivale a se distinguir dos outros, aqueles que não têm mais identidade definida. Então, entender a tradição oral não é um trabalho complexo. Precisamos entender que não se trata apenas dos elementos de uma cultura que foram herdadas através do espaço-tempo. Vai muito além disso, porque é necessário compreender que as tradições orais, elas interagem com o passado. Isto é aquilo que foi aprendido com o presente e que está sendo modificado e moldado. É uma simbiose, ou seja, é a junção entre a manutenção do passado e o olhar do tempo presente. Acho que deu para entender. Então, por isso que dizemos que as tradições são reinventadas. Em conformidade com o que foi dito pelo Eric Hobsbawm, muitas vezes, né, tradições que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas. Essas palavras são retiradas da obra A Invenção das Tradições, né, de Hobsbawm, né, que ele ainda diz que no termo tradição inventada é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quando as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado, determinado de tempo, às vezes coisa de poucos anos apenas, e se estabeleceram com maior rapidez. Então, logo, né, concluímos que a oralidade é a forma de transmissão dessas tradições, tendo em vista que não há uma preocupação em materializar as tradições em forma de escrita, porque o objetivo dela é através das falas, como meio de se locomover através das gerações. Né? A palavra falada ela se empossava, além de um valor moral, fundamentalmente, né, um caráter sagrado, vinculado à sua origem divina, as forças ocultas nela depositadas. Então não era utilizada sem prudência, colaborando assim com a manutenção dos saberes e do contínuo processo de formação das identidades religiosas de matrizes africanas. A palavra falada ela transmite axé, que é a força que garante a existência dinâmica, um poder dado aos homens e mulheres pelos orixás e a demais entidades cultuadas dentro ou fora do terreiro. Esse mesmo axé que pode ser compartilhado através do ritual, festas, cantos e benzimentos, pois quanto mais axé daquele que o transmite é poderoso, mais as palavras são proferidas também, são atuantes, são mais ativas, são elementos que o manipulam. Então, como conseguir tais fontes, né? Percorrendo entre os diálogos e memórias dos entrevistados. É fácil. A realização da entrevista de história oral, ela pressupõe algumas qualidades que todo profissional que se propõe a trabalhar com a metodologia deve cultivar. Em primeiro lugar, o bom entrevistador deve ser hábil tanto no primeiro momento de contato com seus entrevistados, como no decorrer das entrevistas e depoimentos, buscando respeitar ao máximo as indissocrácias, sabe? As características da personalidade de cada depoente, além de considerar suas limitações estruturais, né? Por exemplo, a dificuldade em abordar determinados temas, a idade, a origem social. Além disso, deve respeitar também limitações conjunturais, como enfermidades, indisposições, dificuldades de mobilidade, compromissos profissionais, entre outras. Então, de acordo com a Verena Alberti, em Manual da História Oral, no decorrer da entrevista, deve o entrevistador manter-se neutro, evitando demonstrar espanto e discordâncias e concordâncias. Então, acoplada à neutralidade, deve também cultivar a flexibilidade, procurando manter-se disponível para rever roteiros, acrescentar questões e evitar assuntos quando a dinâmica das entrevistas assim o indicar. Então, as entrevistas de história oral, elas são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Então, caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador, ele procura o entrevistado, ele faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato, né, ou a conjuntura que se quer investigar. Então, além disso, né, fazem parte também de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias que permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando até a apreensão do passado pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros. Então, o trabalho com a metodologia de história oral, ela compreende todo um conjunto de atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exige antes da pesquisa o levantamento de dados
para a preparação dos roteiros das entrevistas. Então, quando a pesquisa é feita por uma instituição que visa constituir um acervo de depoimentos aberto ao público, é necessário cuidar da duplicação das gravações, da conservação e do tratamento do material gravado. Então a história oral ela é um procedimento metodológico que busca pela construção de fontes e documentos, registrar através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a história em suas múltiplas dimensões, fatuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais. Então não é, portanto, um compartimento da história vivida, mas sim um registro de depoimentos sobre essa história vivida. De acordo com José Carlos Sebmeyer, né, em Manual da História Oral também, é um procedimento premeditado de produção de conhecimento que envolve o entrevistado e a aparelhagem da gravação. Então, finalmente, recorre à memória como fonte principal que subsidia, né, e alimenta as narrativas que construirão o documento final, né, a fonte histórica produzida. Então, a história oral é um procedimento, um meio, um caminho para a produção de conhecimento histórico. Então, ela traz em si, assim, um duplo ensinamento sobre a época enfocada pelo depoimento, o tempo passado, e sobre a época a qual o depoimento foi produzido, o tempo presente. Então, trata-se, portanto, de uma produção especializada de documentos e fontes realizadas com interferência do historiador e na qual se cruzam, né, intersubjetividade. O passado espelhado no presente, ela reproduz através de narrativas a dinâmica da vida pessoal em conexão com processos coletivos. A reconstituição dessa dinâmica, sabe, pelo processo de recordação, né, que inclui ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para a reconstituição do que passou, segundo o olhar de cada depoente. Então a memória é a principal fonte dos depoimentos orais. É um cabedal infinito, assim, onde múltiplas variáveis, né, temporais, topográficas, individuais, coletivas, elas dialogam entre si. Muitas vezes revelando lembranças, algumas vezes, de forma explícita, outras vezes de forma velada. Então, chegando em alguns casos a ocultá-las pela camada protetora que o próprio ser humano cria ao supor inconscientemente que assim está se protegendo das dores, dos traumas e das emoções que marcaram sua vida. Então, no processar da memória estão presentes as dimensões do tempo individual, né? Ou seja, a vida privada, né? Que é o roteiro biográfico, e do tempo coletivo, que é a social, nacional e internacional. Também é usual que depoentes estimulados pelas entrevistas recorram a velhas relíquias ou antigos guardados encobertos pela pátina do tempo mesmo, como fotos, objetos, jornais, discos, cartas, poemas, entre outros recursos que possam contribuir para tornar o ato de lembrar mais vivo. Então os entrevistadores também podem incentivar com estímulos externos para que a memória flua com maior facilidade ou mesmo seja ativada, já que é um processo vivo, atual, renovável e dinâmico. Então constitui-se no diálogo do presente com o passado. Um diálogo vivo e enriquecido por estímulos que podem se fazer presentes no próprio decorrer do processo de gravação do depoimento. Então a história, tempo e memória são processos interligados. Entre os muitos desafios da história oral, destacam-se, portanto, o de relações entre as múltiplas temporalidades, visto que em uma entrevista ou depoimento fala o jovem do passado pela voz do adulto ou do ancião do tempo presente. Adulto que traz em si memórias de suas experiências e também lembranças a ele repassadas, mas filtradas por ele mesmo ao disseminá-las. Então fala-se em um tempo sobre um tempo. Enfim, registram-se sentimentos, testemunhos, visões, interpretações e uma narrativa entrecortada pelas emoções do ontem, renovadas ou ressignificadas pelas emoções de hoje. Portanto, a história oral ela é um procedimento integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos com pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva. Então, ela objetiva a construção de fontes ou documentos que subsidiam, né, pesquisas ou formam acervos de centros de documentação e de pesquisa. Então, não é a história em si mesma, mas um dos possíveis registros sobre o que passou e sobre o que ficou como herança ou como memória. Então, para Paul Thompson, em A Voz do Passado, ele nos diz que a singularidade é a profunda ligação da história oral e a cada história de vida. Ele também considera que a história oral, ao dedicar-se, né, ao recolher depoimentos pessoais, né, que se referem aos processos históricos e sociais, apresentam inúmeras potencialidades metodológicas e cognitivas, entre as quais destacamos as seguintes. Prestem atenção, porque talvez, né, os objetos de estudo de vocês se encaixem nessas categorias. Então escutem. Revelar novos campos e temas para pesquisas. Outro ponto, apresentar novas hipóteses e versões sobre processos já analisados e reconhecidos. Recuperar memórias locais, comunitárias, regionais, étnicas, de gênero, nacionais, entre outras, sobre diferentes óticas e versões. Recuperar informações sobre acontecimentos e processos que não se encontram registrados em outros tipos de documento,
ou mesmo que estando registrados, né, não estão disponíveis para a comunidade de pesquisadores, né, por exemplo, e por diferentes razões, né. Contemplar o registro de visões de personagens ou testemunhas da história, nem sempre considerados pela denominada história oficial. Isto é, recolher depoimentos de anônimos, vencidos, membros de movimentos étnicos, integrantes de comunidades alternativas, entre outros. Possibilitar o registro de versões alternativas às da história predominante, né, por meio de entrevistas como membros da própria elite e com pessoas vinculadas a instituições de poder. Apresentar-se, né, como alternativa ao caráter estático do documento escrito, que permanece o mesmo através do tempo. E, em contrapartida, né, se as potencialidades da história oral são inúmeras, os seus limites também devem ser considerados, até como cuidado sempre necessário a adoção de procedimentos de pesquisa. Então, os desafios da história oral, eles relacionam-se em grande parte a esses limites, que são principalmente os seguintes. Vamos lá. Aplicabilidade do método somente às épocas contemporâneas. Então, a história do tempo presente, né, o predomínio da subjetividade, o que, no entanto, não deve ser considerado somente um problema, mas sim um desafio, tanto no que se refere à etapa de recolhimento, né, do depoimento, como no que se relaciona à fase de interpretação. Possível influência, mesmo que involuntária, do transcritor da entrevista no conteúdo do documento escrito. Acontece muito, né, oriundo do documento oral. Dificuldade de registrar expressões de rosto e emoções no documento escrito, decorrente da entrevista, que não foi gravada, né, em vídeo, ou em DVD, enfim. E aí foi. Eu sei que são muitos pontos, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco. Então, usualmente, né, os manuais, os livros e os artigos que se referem aos procedimentos relativos à história oral, eles identificam dois tipos de entrevistas como as mais utilizadas em pesquisas ou projetos de pesquisas que produzem fontes orais, né? Os depoimentos de história de vida e a história e as entrevistas temáticas. Vamos começar com a história de vida, que é a reconstrução da trajetória de sujeitos históricos, bem simples e fácil de entender, porque ela constitui-se, né, por depoimentos aprofundados e normalmente mais prolongados, orientados por roteiros abertos, semi-estruturados ou estruturados, que objetivam reconstituir, através do diálogo do entrevistador com o entrevistado, a trajetória de vida de determinado sujeito, né, anônimo ou público, desde a sua mais tenra infância até os dias presentes. Então o processo pode se estender por um longo período ou então se considerar em semanas. Então a definição do tempo de duração do depoimento depende de vários fatores, entre os quais eu destaco, né, as características do narrador, ele pode ser mais prolixo ou menos prolixo, a disponibilidade de tempo do entrevistado e do entrevistador, as condições de saúde e idade do entrevistado, as condições emocionais do depoente, o estágio de vida ou situação institucional do depoente, né? As pessoas que estão no exercício de cargos de direção, por exemplo, eles tendem a dispor de menor tempo para prestar depoimentos e tendem também a contar com mais reserva sobre as suas experiências. Já os depoentes que estão aposentados, né, eles tendem a se sentir mais à vontade para relatar sua vida e reviver suas emoções. Então, as histórias de vida eles podem estar vinculadas a um projeto de pesquisa que propõe recolher vários depoimentos, ou podem ser exclusivamente biográficos, né, concentrando-se em um único depoente. Então, podemos, portanto, de acordo com a bibliografia especializada, identificar as histórias de vida como de três tipos: depoimento biográfico, único, né, o referente em um único personagem histórico; a pesquisa biográfica múltipla, né, que trata-se de um conjunto de depoimentos de história de vida; e a pesquisa biográfica complementar, né, que refere-se aos depoimentos acoplados, né, a um projeto de pesquisa. Então, as histórias de vida elas são fontes primorosas na reconstituição de ambientes, mentalidades de época, modos de vida e costumes diferentes de natureza. Então, enfim, pode captar com um detalhamento o que pode ser denominado como substrato de um tempo. Eu acho que deu para pegar bem, né? Viu como é prático e simples, é muita coisa, mas volta o vídeo. Então a gente vai agora para o segundo tipo de entrevista, que são as temáticas, né? E é de suma importância para quem deseja trabalhar com as religiões de matrizes africanas. Por quê? As entrevistas temáticas, elas são as que se referem a experiências ou processos específicos vividos ou testemunhados pelos entrevistados. Então as entrevistas temáticas, elas podem, por exemplo, constituir-se em desdobramentos dos depoimentos de história de vida ou compor um elenco específico, vinculado a um projeto de pesquisa, né, a uma dissertação de mestrado ou a uma tese de doutoramento. Então, por exemplo, movimentos culturais, cotidiano de vida em determinada cidade, produção literária de uma época, memórias sobre repressão política, movimentos estudantis, vida cotidiana em uma fábrica, práticas de ensino, relações de produção, crenças e práticas religiosas, militância partidária, festas e diferentes formas de lazer, celebrações também, movimentos sociais urbanos, os movimentos de camponeses, relações de gênero, história das mulheres de determinada comunidade, relações institucionais, histórica, imigrantes, práticas esportivas,
entre outros, é uma afinidade. Então, para Verena Alberti, é na realização de entrevistas que se situa efetivamente o fazer da história oral. Porque é para lá que convergem os investimentos iniciais e a implementação de um projeto de pesquisa. Porque parte de esforço, né, tratamento de um acervo pessoal. Então, ao realizar as entrevistas, são necessários saber algumas coisas. Considerar que o ato de entrevistar é constituído por uma relação humana que pressupõe alteridade e respeito. Buscar um diálogo sincero e consistente com o entrevistado. Deixar fluir a entrevista, evitando questionários rígidos que possam interromper a narrativa. Respeitar os momentos de silêncio e esquecimento, pois são tão significativos quanto a narrativa que flui sem interrupções. Considerar as possibilidades e os limites do entrevistado como determinantes para o ritmo da entrevista. Evitar perguntas longas, indiretas. Evitar perguntas nas quais o entrevistador manifeste antecipadamente a sua opinião sobre o assunto em pauta. Esse cuidado é fundamental, né, como contribuição para a espontaneidade e melhor fidedignidade do depoimento. Respeitar o temperamento e a personalidade do entrevistado, que muito influencia as características de sua narrativa. Formular perguntas que provoquem respostas. Considerar que as lembranças são construções do presente sobre o passado, em função dessa correlação de temporalidades, evitar perguntas presas a detalhes, como datas muito bem definidas. É preferível, quando necessário, referir-se a anos ou a meses. É a melhor forma de contribuição para se ativar a memória do depoente, é a utilização de recursos, né, tais como as correlações, a apresentação de documentos, fotos, entre outros. Também, evitar interromper uma narrativa, para que o entrevistado não perca o fio da sua recordação. Então, realizar a entrevista em local no qual o entrevistado se sinta mais à vontade e confiante, buscando evitar, contudo, espaços de muita circulação de pessoas, ou pouco silenciosos. Também evitar a presença de terceiros, já que isso acaba por interferir na dinâmica da entrevista, seja inibindo o entrevistado, seja influenciando no conteúdo de sua narrativa e opiniões. Outra, tratar o entrevistado com respeito e cuidado absoluto, pois para muitas pessoas recordar alguns episódios de seu passado, ou mesmo relembrar a trajetória de sua vida, pode ter uma experiência dolorosa ou fortemente emotiva. Então, nunca pressionar o informante, procurando manter um clima de hostil, mas que ele fique relaxado. Então, é prático. Tranquilo, né? Então, qualquer coisa, vocês têm a praticidade de voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Então, na aula 3, mergulharemos nas religiões de matrizes africanas de fato. Então, eu aguardo vocês lá. Clica lá para a aula 3 e vamos embora. Valeu!